Boa noite, povo de Deus. Para mim tá ok, mas para Deus pode ser muito melhor. Boa noite, gente. Quando vocês descobrirem do que eu vim falar aqui nessa noite, vocês vão se animar que nem eu estou animado, gente. Antes de qualquer coisa, deixa eu fazer um negócio aqui fora de protocolo mais uma vez. Vocês se levantem, por favor, gente. Não fico com raiva de mim, não. Vamos rezar mais um pouquinho. Para que a gente possa, de fato, dar vazão ao nosso coração, aquilo que Deus quer falar para cada um de nós. Para que nós possamos ser verdadeiros testemunhas daquilo que Ele quer manifestar em nossas vidas na noite de hoje. E como católicos que querem cada vez mais professar e viver de forma genuína aquilo que a nossa fé nos pede, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Podemos nos sentar, gente. Pessoal, está todo mundo bonito da palavra de Deus? Quem não está com Bíblia em mãos, a gente tem Bíblias aqui, tá, gente? Quem quiser. E para você que está com a Ave Maria, vocês vão abrir na página 1384, primeiro capítulo do Evangelho de São João. Amém? Quem tiver sem Bíblia e quiser uma, pode levantar a mão. O pessoal vai até você, gente. Só para a gente acompanhar aqui e não se perder. 1384. Amém? Meus queridos, a gente costuma falar que antes mesmo da gente ser direcionado, discernido para fazer algo, a gente é convidado a viver, a ruminar, a realmente interiorizar aquilo que Deus quer falar nos nossos corações antes que a gente proclame. Só que essa palavra, de uma forma tanto quanto especial, ela é muito mais do que uma pregação, e eu espero que vocês consigam compreender isso na noite de hoje. Vamos ler o tema aqui, todo mundo junto, não sei se vocês estão conseguindo ver de trás. A palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. Isso é um dos versículos do Evangelho que a gente vai ler juntos, mas antes de qualquer coisa eu queria dizer para vocês que muito mais do que uma partilha da palavra, hoje eu vou contar a história da minha vida, hoje eu vou contar a história da sua vida, seu Alex. Lázaro, hoje eu vou contar a história da sua vida. Vitor, hoje eu vou contar a história da sua vida, meu irmão. Lélia, hoje eu vou contar um pouco da história da sua vida também. Então que a gente possa viver esse momento juntos. Primeiro capítulo do livro de São João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de tornar-se filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. E o Verbo se fez carne, como diz o título do nosso grupo de hoje, e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, e exclama: eis aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim. Todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada a Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Filho único que está no seio do Pai foi quem o revelou. Palavra da salvação. Meus queridos, por que eu falei logo antes de começar aqui que antes de uma partilha ou de uma pregação eu venho falar da história da minha vida e das nossas vidas?
vidas no modo geral. Só para dar uma contextualizada muito rápida aqui, quando a gente vai falar de evangelho, a gente vai falar da boa nova, do anúncio. Então, os 4 evangelhos que compõem a Bíblia vão falar especificamente da missão de Jesus Cristo, de coisas que compõem esse período do ministério de Jesus, a partir do momento que ele se dá a iniciar. Mas como toda boa história, a gente tem que ter começo, meio e fim. E cada um dos evangelistas vai pegar alguns poucos pontos para conseguir contextualizar isso para a gente, descrever e iniciar essa história, para a gente não cair de paraquedas e não entender nada. Só que existe uma peculiaridade muito grande desse evangelho. A gente vai falar que o evangelho de São João é um pouco diferente dos demais. Porque São Mateus vai falar um pouco da genealogia de Jesus, da história dele, dos antepassados. São Marcos já começa com ele evangelizando, Jesus já está com o pé na estrada. E São Lucas vai falar da revelação dada a Maria, mãe do nosso Senhor Jesus. Só que nesses 4 evangelhos, a gente percebe que existe um componente um pouco transcendental nesse evangelho de São João. Ele não vai falar da missão e do ministério de fato. Ele vai contar algo que acontece muito antes. E para ele contar isso para a gente, ele traz alguns paralelos, porque ele pega muita coisa que existe no Antigo Testamento e ele traz para a realidade. Por exemplo, no primeiro versículo ele começa: no princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio junto de Deus. Onde mais a gente vê a expressão no princípio? No primeiro livro da Bíblia, no Gênesis. No princípio, Deus fez o céu e a terra, e aí ele segue. Então ele traça isso que o geógrafo falou lá atrás, justamente para você conseguir traçar essa semelhança. E diferente dos outros que falam da caminhada, da vida do início de Jesus, ele fala: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então você tem uma percepção de algo que vai muito além daquilo que a gente percebe, muito além do Jesus que é homem, muito além do Jesus que estava profetizando, do Jesus que pregava, do Jesus que realizava prodígios. Ele fala categoricamente, para que não reste pedra sobre pedra, nem dúvidas, que Jesus estava com Deus muito antes de que tudo aquilo que foi criado existisse, e que o próprio Jesus era Deus. Tá bom? Então isso está aqui para que a gente consiga constatar isso de forma clara. E fazendo um gancho muito claro sobre isso, gente, por que ele vai fazer esse link com o Antigo Testamento? No Antigo Testamento, o geógrafo, da maneira como ele enxergava, ele vai fazer uma pré-descrição de como que o mundo é criado, certo? Só que quando a gente vê a vinda do novo Adão, que é Jesus Cristo, para redimir toda uma humanidade que está corrompida e condenada pelo pecado, é como se a história estivesse reescrita, sendo reescrita mais uma vez. Então, a gente inicia a história da humanidade do todo, só que através de uma perspectiva diferente, com aquele que é o personagem principal da nossa história. Amém? E o que ele quer fazer com isso, gente? Vamos desenvolver um pouco melhor isso daqui. São João é tão usado por Deus, essa palavra, tão usado por Deus, que por mais que esse seja o primeiro livro e apenas um prólogo para contextualizar as coisas para a gente, aqui está um resumo grande da minha e da história de vocês. Porque o que acontece? Se a gente tem uma noção um pouco prévia, não precisa ter um conhecimento tão específico, a gente vai saber que ao longo da nossa existência Deus fez diversas alianças e Ele tenta se chegar ao povo prometido. Então, em vários casos, em várias ocasiões, algumas pessoas eram escolhidas, algumas pessoas eram eleitas, mas por conta de coisas que iam acontecendo, o povo se desviava do caminho de Deus, aquela aliança era rompida e o povo caía em desgraça. E novamente o Senhor insistia. E é por isso que a gente fala muito do nosso Senhor Jesus como aquele que vem dar fim a tudo isso, porque Ele firma conosco e com o Pai uma aliança completa, uma aliança definitiva. E como que isso funciona, meu povo? Vamos lá. Caramba, se você puder fazer só um fundinho para mim aqui, eu agradeço, meu querido. Desde que o mundo é mundo, as pessoas ficam especulando uma série de coisas, meus amados. E a palavra vai dizer muito sobre isso para cada um de nós. Muito antes, talvez, da experiência que vocês já tenham tido, daquilo que vocês já tenham escutado, daquilo que vocês já ouviram falar do Senhor, a gente, desde tempos imemoriais, já vendo vários relatos desse tipo. E remontando um pouco a essas experiências antigas,
a gente vai vendo umas coisas que para a gente hoje não necessariamente vão fazer sentido, mas a gente não se dá nem ideia do quão próximo a gente está do nosso Senhor. E fazendo menção de cada uma dessas passagens, eu vou tentar trazer isso para vocês de uma forma um pouco mais clara. Quando a gente vai no Êxodo e Deus Pai se apresenta a Moisés, ele se apresenta de várias formas, mas com dadas limitações. E ele fala para Moisés que ele não pode aparecer em graça plena, em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, porque senão ele morreria. De tanta graça, e um homem que não era 100% puro não conseguiria ver a glória em plenitude. A mesma coisa vai acontecer com os outros que saíram do Egito junto de Moisés, que quando têm a oportunidade de ver Deus, eles veem a Deus de uma forma limitada, apenas os pés. Uma coisa que era muito dita também no Antigo Testamento, que a gente vai fazer em memória aqui agora, era de quando os sacerdotes, em dadas épocas do ano, entravam no Santo dos Santos, sacerdotes de uma tribo específica, com um cargo específico, apenas uma vez por ano pronunciavam o nome do nosso Senhor. Nome esse que foi perdido no tempo e ninguém sabe como se pronuncia. E as pessoas falavam que era proibido, você não podia usar o nome do Senhor em vão. Algo que ia muito além da nossa compreensão, porque a lei era assim. E a partir daí, gente, das promessas que eram feitas, das alianças que eram feitas e quebradas, aquele povo tinha uma expectativa, criava uma esperança. E ao mesmo tempo criava um certo desenho, uma certa imagem. A gente faz isso muito também. Porque à medida que a gente vive, a gente adquire determinadas experiências, a gente passa por coisas, a gente meio que tem uma forma de pensar, uma maneira de agir, uma forma padrão de ser direcionado. Isso acontece com todas as pessoas. Isso aconteceu com aquele povo, de certa forma, também. E é aqui que começam as coisas de uma forma um pouco mais prática. Porque quando o evangelista vai dizer que o Verbo se fez carne, numa última alternativa do nosso Senhor, ele faz algo que foge muito da nossa compreensão. E é aí que normalmente a gente toma um tombo. Porque levado pelas minhas interações, por aquilo que eu conheço, naturalmente eu vou ficar dependente da minha razão, do meu entendimento particular. Só que o evangelista ele vai dizer com todas as formas, de todas as maneiras. E você pensa o seguinte, pensa comigo, a gente faz parte de uma história que ela é repleta de falhas, que ela é repleta de infortúnios, que ela é repleta de tristezas, justamente porque a gente caiu, prometeu e não cumpriu muito. E num ato desesperado, nosso Senhor, ele usa a cartada maior dele. E o próprio Deus vem habitar essa terra no meio de cada um de nós. Humanamente, naturalmente pensando, isso é algo que não faz o menor sentido. Porque assim, cara, se eu estou perdendo crédito com alguém, aquilo que é esperado, aquilo que realmente a gente consegue enxergar é de que cada vez mais eu vou me distanciando, cada vez mais eu vou sendo esquecido, cada vez mais eu vou sendo deixado de lado. Não é assim que funciona normalmente quando você perde a confiança de alguém? O pessoal costuma dizer muito que quando você perde a confiança de uma pessoa, que quebrou já era, nunca mais recupera, é igual um vidro quebrado. E o Senhor, na contramão disso tudo, ele usa o plano maior dele, coisas que a gente jamais compreenderia. E é isso que a gente tem que tentar entender aqui juntos nesse momento. Deus Pai, na cartada final dele, ele manda o Filho, e o Verbo se faz carne. E parafraseando de novo Gênesis lá atrás, como que Deus cria o mundo e todas as coisas? Através das palavras. As palavras são materializadas. E aqui, por conta disso, Jesus é chamado do Verbo. A palavra divina, a palavra que vai muito além do que aquilo que a gente pode imaginar. E ela se materializa em meio de cada um de nós. Ganha vida, ganha forma, ganha aspecto de homem. E no meio disso tudo, gente, olha só como é que são as coisas. O evangelista vai dizendo o seguinte, ele vai seguindo a ordem no versículo 2 e 3, como se fosse uma sequência da criação de novo, tanto que ele vai chamar Jesus de
Vários teólogos vão dizer os anjos caídos que recusaram o plano maior de Deus. Então pensa comigo, se uma inteligência que é muito além da nossa, usando da própria razão, não conseguiu entender nada, não é através única e exclusivamente da razão que nós vamos entender aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. E Jesus veio ao mundo. Jesus veio ao mundo com uma verdadeira luz que ilumina todos os homens. Só que, como vai dizer no versículo 10, ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o reconheceu. Aqui a gente vê uma outra problemática da questão. Jesus é enviado a cada um de nós, mas como um mundo que é decaído, um mundo que é corrompido, um mundo que é repleto dos seus padrões, dos seus próprios direcionamentos, a gente tinha tudo aquilo que a gente mais queria no meio de cada um de nós, só que a gente é incapaz de reconhecer. E aí você para e pensa comigo o seguinte: olha que coisa louca. Os antigos não podiam ver a face de Deus porque senão eles morreriam. E muito menos proclamar seu santíssimo nome. Deus, na sua infinita misericórdia, transforma em homem o seu Filho muito amado. Seu Filho muito amado não só é 100% Deus, como é 100% homem. Então, assim como todos os homens, ele tinha tudo aquilo que nós temos, exceto o pecado, é importante lembrar. Mas quando Deus faz isso, Ele fala: meu filho, você não faz ideia do tamanho do presente que eu estou dando para vocês. Porque a partir do momento que o verbo encarna, Deus passa a ter um nome. E um nome que todos nós conhecemos muito bem. Um nome que nós podemos clamar a todo momento, e que a gente até canta: Jesus, nesse nome há poder. Só que de fato a gente não consegue compreender a grandeza disso, meus irmãos. A gente sequer conseguiria cogitar o tamanho disso, por conta da nossa limitação, mas a gente parece que não consegue chegar muito além. E esse homem tem face, esse homem tem rosto, como vai ser descrito na paixão. Então tudo aquilo que é muito além da nossa percepção, tudo aquilo que é muito além da nossa vontade, Deus dá para cada um de nós em acesso muito simples e prático, está do nosso lado, está muito próximo de você, só que você não enxerga. Isso é muito normal para aqueles que estão decaídos, para aqueles que fazem uma escolha e realmente se recusam. Porque eu estou aqui, eu quero seguir as minhas próprias escolhas. Assim como vai ser dito, o próprio Jesus, em meio a cada um de nós, não foi reconhecido. Aquele por quem o mundo foi criado, para quem o mundo foi criado, o Rei dos Reis, aquele que é dono de tudo, não foi reconhecido. Sabe, meus amigos, meus amados irmãos, vocês conseguem conceber talvez a proeza de chegar em casa, chegar no seu lar e ser tratado como ninguém, mesmo no pior dia das suas vidas? Sabe? Seja para quem é pai, seja para quem é filho, filha, mãe, enfim. Sabe, você chegar no seu lar, onde estão as pessoas que deveriam te reconhecer, te valorizar, justamente porque elas te conhecem mais, e você ser tratado igual um estranho, ou pior do que ser tratado muito mal, a gente não consegue compreender. A gente busca analogias, a gente busca formas de fazer comparação, só que a gente não consegue chegar perto. E aí eu pergunto para vocês, meus queridos, Deus na cartada final, Ele faz um plano maravilhoso. Ele dá acesso a cada um dos pecadores de uma forma nunca antes vista. A gente não tinha merecimento para nada, e Ele entrega tudo para nós. E mais uma vez, a humanidade o despreza, o coloca de lado, o coloca de canto. O que Ele vai fazer agora, gente? Meu Deus do céu, o plano falhou então, Dino. O plano falhou, Leonas. Será que o plano falhou errado? Gente, no auge disso tudo, sendo prefigurado, sendo anunciado, assim como João Batista anunciava, assim como os profetas o pronunciavam e realmente profetizavam sobre a vida dele, assim como é falado e prefigurado em várias passagens do Antigo Testamento, ele vem da forma como está escrito e as pessoas não reconhecem. E aí a gente para pensar realmente: caraca, Deus vai de novo.
meio a tanta coisa ruim, eu não consigo imaginar como seria chegar em casa e ser tratado como um estranho. A gente vê a prova cabal do amor de Deus. Porque não sendo suficiente anunciar a boa nova, nos mostrar a face de Deus, dar nome a Deus e falar: eu estou com vocês, aqui eu me faço presente. Como um ato final, como muitos exegetas vão dizer, para pagar uma ofensa a Deus que a gente carrega desde o pecado original, é necessário um sacrifício equivalente. A gente sabe que várias outras culturas no decorrer dos anos sempre sacrificavam, tinham a prática de sacrifício muito comum para expiação dos pecados. Só que para saldar um débito que é infinito, só uma oferta com dignidade infinita. E aí que a gente tem o Cordeiro do céu para expiar todos os pecados do mundo, sendo negado, sendo escorraçado, sendo escarnecido da pior forma possível. Vocês conseguem imaginar o rei, o dono de todas as coisas, tratado que nem bicho, pessoa da pior espécie que existe? Qualquer pessoa com um pouco de poder militar, um pouco de grana, teria agido de uma forma totalmente distinta, né? A gente vê isso no noticiário, acontecendo no jornal, de uma forma totalmente distinta. Só que eu pergunto para vocês, eu me pergunto também na noite de hoje, qual que é o porquê disso tudo? Assim como a terça parte de Decai do Céu fala, as trevas não compreenderam. Qual que é o propósito disso tudo? Várias alianças que não deram em nada, e quando Deus dá a cartada final, com mais uma prova do desprezo, do descomprometimento, de toda a falta de interesse, de certa maneira, porque você percebe que as pessoas estão muito mais preocupadas no espantalho que elas construíram para si mesmas. E quando o Messias é revelado, as pessoas se escandalizavam. As pessoas ficavam um tanto quanto estarrecidas, porque, poxa vida, eu estava esperando algo, mas não era esse algo que eu estava querendo. Assim como várias vezes na nossa vida a gente vai se deparar com situações desse tipo. Mas, meus queridos, eu quero retomar por que essa história é da nossa vida. Essa história é a que ensina para a gente o algo mais importante. Como já dizia São Francisco de Assis, o amor não é amado. E ele mesmo se indagava da forma como indaga aqui agora: como as pessoas podem amar umas às outras sendo que elas não amam o amor? Será que realmente nós temos uma compreensão plena do que é esse sacrifício, do que é essa entrega? E do quanto o Senhor realmente quer a cada um de nós? O Senhor mostra a sua face. O Senhor vem a nós com um nome, em forma de homem acessível. Antes, criaturas. E através da redenção dele, nós temos a graça de sermos adotados e chamados de filhos de Deus. Humanamente pensando, não faz o menor sentido, né? Como um filho que faz uma criação, ao invés de receber o castigo, eu recebo bonificação. Mas, meus queridos, é adentrar nesse mistério de amor que nós somos convidados cada dia mais. A gente fala diariamente do eu quero me despir do meu eu quero me abandonar das minhas convicções, e de certa forma isso é meio que necessário, porque ele veio para todos, mas a palavra como um todo vai dizer que nem todos o aceitaram.
E na noite de hoje eu queria falar para vocês de algo que me incomoda, como deve incomodar várias pessoas também. Porque é muito difícil da gente se desprender do eu, daquilo que eu já construí. Mas só que para viver aquilo que Deus pede de nós, a gente precisa entregar. E que sejam as nossas convicções. Meus queridos, eu queria que vocês pudessem ficar de pé um momentinho. E rezando junto de vocês, pode ser um movimento singelo do seu coração. Você não precisa se importar com nada na noite de hoje, não é algo programado, nem nada do tipo. Mas se você sentiu o desejo do coração de vir aqui na frente para contemplar o Rei no seu trono, que você possa me acompanhar em oração. Da forma que melhor te apraz, meu querido. Não é algo forçoso, mas que nós possamos rezar juntos, porque no íntimo do nosso coração o que o Senhor me pede nessa noite é que nós possamos nos abandonar das nossas convicções, de que nós possamos deixar de lado as construções que a gente fez dele, da imagem dele, daquilo que nós entendemos por ser amor, daquilo que nós entendemos por ser Jesus, daquilo que talvez em vários momentos nós idealizamos e, assim como os antigos lá de trás, defensores da lei, pessoas que diziam guardar os mandamentos e tudo aquilo que era proposto, quando confrontados pelo Filho do Homem, não aceitaram, não reconheceram. Meus queridos irmãos, mesmo sem pensar muito bem, quantas vezes a gente não senta no trono e clama para nós o título de reis dos reis, de senhores das nossas próprias vidas, de salvadores de nós mesmos, e nada disso nós somos. Quantas vezes a gente esperou algo de Jesus que não se concretizou e nós jogamos esse fardo para cima dele? Quantas vezes na nossa mesquinharia, no nosso egoísmo, nós não culpamos o Senhor? Meus queridos, que você possa trazer ao seu coração realmente tudo aquilo que é impeditivo, tudo aquilo que é fruto de idealização, tudo aquilo que provém do seu egoísmo, porque não é racionalmente que nós temos que entender aquilo que acontece aqui, porque nós sequer temos condição de contemplar esse amor na sua totalidade. Mas como diz São Francisco, o amor ele não é amado. Nós somos impelidos, nós somos atacados, nós somos de fato tomados por esse amor e conscientemente nós o recusamos. Mas que hoje, como pessoas que querem, como pessoas que se desprendem, como pessoas que se despem do seu eu, que a gente possa falar, Senhor meu Deus, aqui você está, sua presença é real neste lugar. Sua presença é sentida, é perceptível aqui, Senhor, como nunca foi antes. Dá-nos a graça de acreditar, dá-nos a graça de nos abandonar e confiar em Ti, de saber que aquilo que o Senhor tem para nós é muito melhor, Senhor meu Deus. E recobra a nossa mente como tão necessário é do que nós fomos criados para ser e viver.